exaltado no céu, aleluia. Ele é exaltado no céu. Bom dia para você, paz seja convosco. Nós temos entre os salmos aquilo que a Bíblia chama de cântico dos degraus, cânticos de romagem, né? Cântico de procissão, ou seja, pessoas, grupos que iam às festas, ao templo. Muitos desses salmos foram escritos quando não existia templo ainda, por exemplo. Então, ao tabernáculo, né, cantando os salmos, né, que são chamados Cântico dos Degraus. E o Salmo 130 é um salmo que fala muito sobre depressão e motivos de depressão, né? A depressão, ela pode vir de várias formas na nossa vida. Pelo estresse, a vontade de tentar e nunca conseguir, ofensas por ser uma pessoa rejeitada. De maneira que a rejeição é uma coisa, uma questão psicológica para a ciência e coisas da alma, né, para o crente. E o diabo da depressão, como é que ele fica na depressão, pastor? Porque tem muita gente que ainda acha, nos dias de hoje, que depressão é coisa de demônio. E eu digo para você, depressão não é coisa de demônio. Ela pode, né, levar também a uma perturbação, depois até uma possessão demoníaca, depois, né, por abrirem-se brechas para esses demônios entrar, né? A maneira mais fácil de um demônio entrar na vida de uma pessoa com depressão é quando a pessoa procura, né? Procura cartomante, procura centros espíritas, e a pessoa entra lá com um problema e sai com dois, né? Porque nós acreditamos que existem dois tipos de espíritos, né, nós evangélicos ou crentes, que estão por aí no mundo invisível, né, entre mim e aquela porta que eu estou enxergando, existem anjos ou demônios, né? E a Bíblia fala que quem morreu não volta mais, não tem como voltar porque, né, a Bíblia diz que depois da nossa morte segue-se o juízo. Aí alguns espíritas podem dizer assim, mas a Bíblia mesmo fala de pessoa que ela acabou ressuscitando. Pois é, ela ressuscitou com o corpo dela e morreu com o mesmo corpo dela, ou seja, ela ressuscitou, certo? No caso, por exemplo, né, de uma pessoa famosa que é Lázaro, né, filho da viúva de Naim, ressuscitado por Jesus, aquele moço que foi jogado na cova, onde estavam os ossos de Eliseu, né? O filho da Sunamita ressuscitou. E eu conheço até pastores que orou para pessoas, e até crianças mortas, pessoas que estavam lá no necrotério, e essas pessoas morreram, mas através da oração da fé foram ressuscitados, mas no mesmo corpo, né? Elas não se transformaram no espírito para renascer num outro corpo. Isso não tem um mínimo de base bíblica, né? É uma doutrina, né, que ela era fragmentada no passado, mas ela foi juntada e formada uma cartilha um pouco bem sem nexo, né, entre uma coisa e outra, uma coisa sem raiz, né? Precisa querer muito acreditar naquilo para ter como verdade, mas o demônio só entra quando nós passamos, né, entramos por esse lado aí. A gente não busca cura e às vezes a gente está doente, depressivo, às vezes até um parente com boa intenção pega uma roupa,
né, de uma pessoa e leva lá num lugar desse aí, e a pessoa passa então a estar perturbada. Agora, o Salmo 30, ele fala de outras coisas que nos levam à depressão, que não são sempre esses casos, né? Como diz, ó, você compra um carro 0 km e você sai da tua casa para ir no seu trabalho, você passa num buraco. Cada peça que sofre aquela violência por passar naquele buraco, que às vezes até pequeno, e ele vai memorizando nas suas moléculas, né, aquela pancada. Então você passa hoje, não acontece nada, o carro é 0, passa amanhã, não acontece nada, o carro é 0. De repente você passa num buraquinho até menor, o carro quebra. Por que que ele quebrou? Porque ele sofreu essa violência lá atrás, né? Ele sofreu esse estresse e agora veio a quebra, né? E a depressão é nada mais do que, né, muita violência que aconteceu na nossa alma, né? Muita coisa ruim que nos estressou, e às vezes as coisas ruins acontecem pela maneira errada que a gente enfrenta as coisas. E para isso seria até bom você ler um pouco sobre o estoicismo, né? Você não precisa ler tudo sobre o estoicismo, né? Se você ler algumas coisinhas, né, simples, né, como você procurar no Google sobre algumas coisinhas simples, né? Eu praticamente firmo o estoicismo em coisinhas simples, né? Bem simplificadas, de Marco Aurélio, um imperador romano, que fala muito sobre isso. Depois os outros filósofos, eles acabam estendendo esse assunto numa parte mais profunda. Você não se estressar por coisas que você não pode mudar, né? Tem coisas que você não pode mudar, né? Mesmo orando, você não pode mudar, entendeu? Então, muitas vezes a gente se estressa por coisas que a gente quer tomar o controle dela, mas não consegue. Então, a gente não precisa se conformar com aquilo, mas você também não precisa ficar guerreando, brigando com aquilo que você não pode mudar, entendeu? E isso que deixa você muito estressado e também te leva à depressão. Mas só uma pinceladinha sobre isso, não vamos nos aprofundar, que o nosso negócio é a Bíblia. Aqui o salmista, né, não, a Bíblia não diz, os estudiosos não diz que esse salmo aqui era de Davi, muito embora uma boa parte são de Davi. Nós temos salmo de Salomão, salmo de Moisés, salmo de Asaf, temos autor desconhecido. Esse é um autor desconhecido. Poderia ser muito bem de Davi, porque Davi realmente passou por problemas profundos na sua alma. Veja bem o que diz o Salmo 130. Das profundezas clamo a ti, ó Senhor. Né? Então ele está falando o quê? Que ele está nas profundezas. Ele foi jogado num poço como José, né? É um dos filhos de Jacó. Não, ele está falando que ele está num poço, né? E esse poço é uma forma figurativa dele dizer que ele está, né? Ele está cercado, que ele está num poço, que ele não tem nada ao redor dele, que ele não tem aonde se pegar, que ele está, né, vivendo uma questão de profundeza, de trevas, de escuridão, né, na alma dele. E ele diz: escuta a minha voz e sejam os teus ouvidos atentos às minhas súplicas, né? Aqui ele está dizendo, pedindo para que Deus, mesmo dentro, né, mesmo dentro, vivendo esse momento de depressão, mesmo no fundo do poço, ele pede para que Deus ouça, né, a sua voz e ouça as suas súplicas, né? Aí a gente precisa entender, seria bom mesmo se a gente tivesse aqui um rabino que pudesse ler o hebraico para você, você iria entender essa história. Por quê? Porque no fundo do poço a gente fala muita besteira, né? O crente, né, eu creio que o ser crente, ser evangélico é a melhor forma de você servir a Deus aqui na face da terra, né? Nós temos nossos irmãos católicos, nós temos gente que acredita em Deus, Jesus como Salvador, em toda a parte da terra, em todo tipo de fé e igreja. Mas eu creio que a maneira
mais correta de servirmos a Deus é procurar uma igreja evangélica. E aqui a gente sabe que mesmo nós que somos crentes, que somos pastores, você que é um músico na igreja, você que é um professor de escola dominical, você que é um homem, uma mulher paciente, uma pessoa assim relaxada, tranquila, né, que gosta de contar piada, até você, até eu, quando a gente está pressionado, a gente começa a falar besteira, e muitas vezes começa a falar besteira até para Deus. Fazer oração que Deus não ouve, oração que não está em consonância com a vontade dele. E existe aqui aqueles crentes que batem o pé, que diz para Deus: olha, eu não concordo, o senhor tem que fazer isso, o senhor é obrigado a fazer isso, porque eu li que o senhor é obrigado a fazer isso. E ele de fato leu alguma coisa, né, que interessou para ele, mas pela situação que ele está, ele tirou do contexto e acaba querendo exigir de Deus, veja bem, exigir de Deus alguma coisa, como se Deus não fosse pai e quisesse fazer alguma coisa por nós de boa vontade. Então aqui ele fala: olha Deus, ouça a minha voz, mas ouça só a minha súplica, tá? Ouça só a minha súplica. Por quê? Porque você pode acordar 7 horas da manhã, tem gente que acorda 5h30, 6 horas, tem aqueles que acordam 8 horas, aqueles que trabalham com internet, geralmente preferem trabalhar à noite, às vezes até 2 horas da manhã, então eles acordam muitas vezes 9 horas da manhã. Da hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme, a gente fala muita coisa, né? E a gente faz muita coisa que não se aproveita, que se Deus der conta dessas coisas aqui, a gente está perdido, né? Entre o dormir e levantar, aquele momento a gente realmente fala coisas que complica. Por exemplo, depois que eu operei da vesícula, eu tenho um problema assim com cheiro, principalmente cheiro de produto forte e comida, né? Então às vezes eu chego em casa e a patroa está fazendo lá uma comida boa, gostosa, mas a hora que eu abro a porta, aquele impacto daquele cheiro assim, ele me causa assim um mal-estar assim fisiológico, e às vezes a maneira que eu me pronuncio para a patroa, eu acabo até deixando ela triste, né? Em vez de eu falar assim: ah, que cheiro forte é esse? Outro dia eu cheguei em casa e falei assim: nossa, que fedor, e aí eu me pronunciei errado e a patroa ficou triste comigo, eu tive que ir lá pedir desculpa, pedir perdão para ela. Então entre o nosso acordar e até a hora que a gente vai deitar, a gente fala muita bobagem, né? E eu estou dizendo isso, irmão, eu sou pastor, né? E vivo uma vida de 24 horas na presença de Deus, mas a gente fala muita coisa que não deve, que não precisa, né? Tem um ditado que diz que quem fala muito dá bom dia a cavalo. Então é verdade, a gente fala muita bobagem. E aqui o salmista está dizendo assim: ouça a minha voz, mas só a minha súplica. Por quê? Porque quando a gente faz súplica, é porque a gente está se humilhando, a gente está quebrantado, a gente está arrependido, a gente está disposto a passar por transformação. Quando a gente faz súplica a Deus, a gente automaticamente, nosso posicionamento é de aceitar tudo que vem de cima, até um puxãozinho de orelha, porque sabe que Deus castiga e repreende só aqueles que Ele ama. Versículo 2, ele diz assim: se tu observares a iniquidade, Deus, quem subsistirá? E é verdade, pura verdade, né, irmãos? Porque o mais santo homem que existe na face da terra, ele peca todos os dias. O único que andou sobre a terra e não pecou chama-se Jesus Cristo, Filho de Deus, o Verbo encarnado, o Emanuel, Deus conosco. Esse nunca pecou. Mas todas as pessoas que nasceram, né, de Adão até o último homem a nascer, pecam. Eu posso dizer para você, né, que todos os dias nós pecamos.
E quando a gente tem pecado continuado, às vezes a Bíblia chama isso de iniquidade, dependendo do texto, do contexto e de poder dar uma olhadinha no original lá. Aqui ele está falando, ele está reconhecendo que ele é uma pessoa que ele é de Deus, mas ele sabe que ele peca. E a pior coisa, irmão, a pior coisa que acontece na igreja são duas coisas. São pastores se apresentar como super-homens, ou pastoras super-mulheres, exigir uma santidade extrema da igreja e querer passar aquela aparência que eles são santos, 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 como o Senhor dos Exércitos. Não, nós não somos santos de nós mesmos, nós somos santificados todos os dias, né? Por causa do arrependimento, por causa que Cristo morreu na cruz e nos purificou de todo o nosso pecado. E volta e meia aquele vaso que somos nós se contamina tem que ser quebrado e ser feito novo. E um outro erro gravíssimo da membresia da igreja, né, muito grave, talvez seja o pior erro do crente, né, é achar que a igreja ela não tem problema, que ali você encontrou um pedaço que ela tem que ser o céu na terra e que o pastor ele é, na verdade, um anjo que ele só aparece para pregar e fazer milagre na hora do culto, depois ele some lá para o céu e não faz mais nada, né? E eu digo para você, irmãos, pastor é um homem, né, que foi chamado por Deus. Pastor é uma mulher que foi chamada por Deus, né? É uma ovelha que Deus deu um óculos para ela enxergar um pouquinho mais longe que a ovelha, porque a ovelha é míope, ela enxerga em pouca distância, né? Ela não pode se afastar do seu pastor, do seu guia, para ela não se perder. Muito das ovelhas vai acompanhando outras ovelhas que estão mais na frente, mas ela não pode se distanciar. O pastor é uma ovelha, né, que o Senhor deu um entendimento um pouco maior das Escrituras para ele, um dom de pastorear, como se tivesse dado um óculos para ele poder enxergar um pouquinho mais longe, aonde está a água, onde está o alimento para as ovelhas e aonde está o lobo, né, o leão, o que veio matar e roubar e destruir. E é uma besteira enorme, né, pensar que o pastor é um anjo que ele aparece na igreja, né, que ele vai lá, ele prega, faz milagre, depois ele sobe para o céu e no próximo culto ele aparece lá, entendeu? E cobra-se do pastor uma coisa que ele não pode fazer. Alguns pastores têm a sua reputação lá em cima, que são pessoas que a gente não acha defeito, porque a gente costumou olhar para ele e ver praticamente só as obras boas que ele tem, como Billy Graham, né? Eu não consigo achar na biografia de Billy Graham um defeito, né? Um defeito. E se você olhar a biografia de Billy Graham, ele tem suas deficiências, mas as obras dele superam as deficiências dele, né? Mas se você olhar Jimmy Swaggart, você vai olhar que ele é um grande homem de Deus, grande pregador, né? Teve uma influência tremenda no Brasil quando seus cultos eram transmitidos pela Rede Bandeirantes, mas ele teve duas quedas feias, e o mais bonito no Jimmy Swaggart não foi as pregações anteriores nem as posteriores, né? Foi ele poder se humilhar e se arrepender, né? E não fugir, né? Não trocou de igreja, não fugiu, simplesmente ele se prostrou, recebeu o castigo, o perdão, passou pela tribulação, pelas consequências que o pecado dele causou, né? E de maneira que a gente não deve de olhar para o pastor e achar que ele é, né, uma pessoa diferente de você. E um outro problema que existe na membresia da igreja é pensar que o filho de pastor é pastorzinho, né? Filho de peixe é peixinho, filho de pardal é pardalzinho. Se você
olhar, por exemplo, um leão, filho do leão é um leãozinho, mas filho de pastor não é pastorzinho. Filho de pastor é uma criança, né? Poderá um dia se tornar pastor? Poderá. Eu também queria que todos os meus filhos fossem pastores, mas não são, né? Eu tenho um que é formado em física, tem mestrado, está fazendo outro curso na Federal. Eu tenho esse é o Juninho. Eu tenho o Davi, que ele é formado em química, tem mestrado, está terminando doutorado, entendeu? Fez licenciatura na USP. Tem uma outra filha também, desses que eu estou falando, essa chama Rebeca, os 3 são casados, está fazendo agora psicologia na Unicep. Tenho um genro e 2 noras que são pessoas maravilhosas, e tenho uma menina de 16 anos e meio, né? Nós temos lá a Érica Maria Peronuê Suauê, é uma chavante, que está conosco já há 11 anos, e eles não são pastor. Talvez alguns deles se tornem um dia, né? Eu passei a ser titular, né? Já tinha mais de 30 anos e fui auxiliar desde 1979, 80, se não me falha a memória, entendeu? Mas se eles não forem pastores, né? Ninguém pode cobrar deles uma coisa assim, porque ser pastor não é se formar numa faculdade ou pegar uma credencial. Ser pastor é ter um chamado de exercer, né? Esse chamado servindo a Deus, cuidando de um rebanho. E muitas vezes na igreja os filhos dos pastores, eles são adolescentes, eles são criança que corre pela igreja, que não obedece o diácono, que empurra a cadeira para cá, que joga papel de bala, que vai no banheiro e faz bagunça. E o pastor não está vendo porque ele está no púlpito, a esposa dele muitas vezes está ajudando ele no culto, no louvor, ele não está vendo, mas o pessoal está metendo pau no olha, está vendo o filho do pastor, olha o que ele é aí. É um erro grave, né? E os adolescentes, filhos de pastor, vão dar trabalho igual os adolescentes, né? Que estão por aí, que não são filhos de pastor. Então esse é um grande problema, né, que a gente olha. E aqui o salmista, ele diz assim: Senhor, não observa a iniquidade, não observa o pecado. Se o Senhor olhar o pecado, ninguém subsistirá. Agora, como é que Deus vai olhar para nós e não ver o pecado? Se Deus vê tudo. Como é que Deus vai olhar para nós e ele não vai enxergar o pecado em nós se ele vê tudo? Tem uma maneira, né? A maneira é ele olhar para nós e entre nós e ele enxergar a cruz de Cristo, né? Quando ele olha para nós, ele vê o sangue de Jesus Cristo em nós. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, desde o dia que nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Por isso nós temos que levar uma vida de quebrantamento e arrependimento, né? E uma coisa boa aqui do salmista é que ele não justifica pecado, ele se arrepende de pecado. A pior coisa que um cristão pode fazer é ele não se arrepender do pecado, ele tentar justificar o pecado. E tentar justificar o pecado, irmãos, é você recusar a graça de Deus e deixar de ser uma pessoa humilde. Por que nós justificamos o pecado? Porque nós não queremos mostrar nossa falha por puro orgulho, por pura soberba e vaidade. E no verso 4 ele diz assim: eu sei, né, que contigo está o perdão, para que sejas temido. Ou seja, irmãos, você não tem por que não se arrepender dos seus pecados e confessar a Ele os seus pecados. Porque quando você faz isso, né, o que você recebe dele é o quê? O perdão, né? Amém? Até no mundo tem um ditado popular que diz assim: olha, quem confessa pecado não merece, tá certo? E ele diz assim, ó: com o Senhor está o perdão para que seja temido. O que ele está dizendo aqui?
Ó, se você tiver um problema com uma pessoa, qualquer outra pessoa pode te ajudar. Deus pode te ajudar. Se você tiver uma doença, o médico pode te ajudar. Se o médico te desenganar, Deus pode te curar. Se você tiver um problema contra o diabo contra você, né? A única pessoa que pode te ajudar é Deus. Ele interfere, né? Ele tem poder sobre as hostes do mal. Mas se você tiver um problema com Deus, quem vai te proteger da ira dele? Quem vai te proteger da mão dele? Então ele fala assim: o Senhor é a única pessoa que contém o perdão na mão, né? E por isso o Senhor tem que ser temido, né? E ele diz assim, versículo 5: aguardo no Senhor, a minha alma aguarda, eu espero na tua palavra. O que o salmista está dizendo aqui é o seguinte, né? Ele não está inventando moda, ele não está inventando doutrina, ele não está caçando um pedaço de um versículo para emendar com o outro. Ele fala: eu espero, eu aguardo, eu estou aguardando, espero, aguardo, né? Na tua palavra. O que ele quer dizer na tua palavra? Ele quer dizer na Bíblia. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmão, você sabia que tem coisa que Deus não pode fazer? Deus não pode deixar de nos amar, Deus não pode deixar de ouvir a nossa oração, e Deus não pode deixar de nos perdoar se confessarmos os nossos pecados. Então ele está falando assim: ó, eu estou aguardando, estou esperando, né, o momento certo, porque Deus tem o tempo certo, né, de fazer as coisas. Versículo 6: a minha alma anseia é você ter sede, você esperar. Eu lembro o tempo que eu era pequeno, que ia chegando a época do Natal, e meus pais, a minha mãe principalmente, velava muito por comprar um presente bom para mim. E a gente era pobre, muito pobre, né? Mas quando chegava no Natal, né, minha mãe já era crente, meu pai já era crente, eram pessoas batizadas, mas eles queriam dar um presente bom para mim, né? E eu pedia lá meus presentes, mas também nunca sabia o que eu ia ganhar. E eu lembro que 2 presentes que eu ganhei, que eram muito bonitos, né? Um era um trenzinho de ferro, não era de corda, mas era de lata, né? E um vagão engatava no outro, que quem tinha um trenzinho naquela época lá de lata era uma preciosidade. E uma vez eu ganhei uma jamanta, né? Um cavalo com uma carreta, dava até para uma criança montar dentro, outra puxar, imitando assim a cabine de um Fenemê. E quando chegava nessa data, né, eu ansiava por esse momento, né, pela noite de Natal chegar, porque eu sabia que depois que eu acordasse no dia 25 ia ter um presente lá me esperando, né, que era a forma maravilhosa da minha mãe e do meu pai se manifestar, me dando aquele carinho em forma de presente. Aqui o salmista está dizendo: eu anseio, eu não vejo a hora, né, de dormir e acordar com o presente lá. Porque a tristeza, a angústia pode durar um período de trevas, uma noite, não é aquela noite que o sol se põe depois até aqui ele nasce no outro dia. A noite que a Bíblia fala é um período de escuridão, de trevas, de fundo de poço mesmo, né? A alegria pode durar uma noite, né? Mas a alegria vem no novo amanhecer. E o que ele fala é que ele anseia pelo Senhor. O que quer dizer Senhor aqui, né? Se no original essa palavra Senhor aqui é o que está dizendo, que nem sempre está dizendo, por isso temos que ter um pouco de noção do original. Senhor quer dizer Adonai. E Adonai tem 2 significados patentes. Primeiro, Senhor, que é dono de todas as coisas, né? Nós conhecemos muito isso daqui na colonização do país, onde
as famílias ricas de Portugal se tornaram senhores feudais, né? Dono da terra, dono de tudo, até mesmo dono, propriedade das vidas que moravam ali, né? Os colonos brancos ou os escravos negros, né? Só pincelando. Então o Senhor é dono de toda a coisa. Dono do quê? Do céu, da terra, e Ele é dono até do inferno. Aliás, irmãos, o inferno foi criado desde antes da fundação do mundo, para ser colocado ali a besta, o anticristo, o falso profeta. São os três que vão estrear lá, Satanás, os seus anjos, né? Amém? E depois todos aqueles que não aceitaram a graça. Agora, presta atenção, o inferno não foi inaugurado, por isso não manda ninguém lá para o inferno, né? E até temos aquele jargão no mundo religioso: vamos saquear o inferno e povoar o céu. Primeiro que não tem como saquear o inferno, que o inferno está fechado, trancado, lacrado, a chave está na mão de Jesus, só vai ser aberto, né? Você sabe que depois da grande tribulação vai ser lançado a besta, o anticristo, o falso profeta, o dragão e assim por diante, né? E depois do juízo final, aqueles que não aceitaram a graça. Então não tem como saquear o inferno, porque não tem nada lá dentro. Depois do inferno, né? É uma coisa que só está a comando de Jesus Cristo, entendeu? Não tem como você pedir para ele: abre a porta que eu vou entrar, depois está lá dentro, abre a porta que eu vou sair. Não tem. E depois também não tem como saquear o inferno e povoar o céu, né? Você tem como ganhar almas no mundo, né? E você trazer para a igreja, esperar a volta do Senhor Jesus, né? E mesmo entre aqueles que estão na igreja, nós sabemos que vai subir aquele que tem azeite na lâmpada, azeite na botija e fogo na lâmpada, cinco virgens prudentes. Eu só está dando aqui uma pincelada, né? Porque tem muita coisa, né, que a gente fala no nosso meio, que é até legal, até bonito, né? Mas a gente, na hora que pensa, a gente vê que não tá bom. Vamos lá: anseia pelo Senhor, que é dono, Ele é dono de tudo, tá? Ele é dono de tudo. Ele é dono de tudo. Até os demônios se submetem a Ele e obedecem a Ele, né? Quando Jesus ele entra no cemitério, lá em Gadara, tem uma pessoa que tem uma legião de demônio. O que os demônios fazem? Fica de joelho e adora o Cordeiro, tá? Certo? Amém? Depois eles obedecem lá, saem daquele corpo e entram nos porcos lá. Então os demônios se submetem a ele. Ele é dono de todas as coisas. Mas a palavra Adonai também quer dizer fonte de tudo que é bom. Fonte de tudo que é bom. Quer dizer, ele está dizendo aqui: eu espero que o Senhor, além de ser dono de tudo, né, do Senhor só pode sair coisa boa. Mais do que os guardas pela manhã, mais do que aqueles que guardam pela manhã, né? O que um guarda espera? Uma pessoa que trabalha de noite espera. Ele espera pela manhã, porque quando vem a manhã, a primeira coisa, passa o perigo da noite. E segundo, ele vai para casa dormir e vem outro lugar dele. Então o que ele está dizendo? Eu estou esperando, né, passar esse momento de perigo para mim poder descansar de dia, né? Descansar no Senhor, tá certo? É isso que ele está dizendo. E aqui no versículo 7, espera Israel. Israel aqui é povo escolhido de Deus. Nós temos dois povos eleitos por Deus, que na verdade é um povo só. Nós temos Israel, né? Temos que amar Israel, nós temos que orar por Israel, temos que ser a favor de Israel, tomar muito cuidado com aquilo que a ONU faz, né, contra Israel, aquilo que os islamistas fazem contra Israel. Nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que o comunismo tem, naquele ódio antissemitismo contra Israel, e a gente precisa ficar sempre do lado de Israel, tá? Mesmo que Israel muitas vezes tome alguma atitude lá que a gente não compreenda se é boa, se é má, a Bíblia diz que todos aqueles que oram por Israel, né, têm paz na sua casa, têm vitória. Deus abençoa para que haja vitória nos seus projetos. Espera, ó Israel, ó igreja no Senhor, que é esse povo, né? São essas nações gentílicas, homens e mulheres, crianças e adultos, de toda a tribo, língua e nação,
que Jesus comprou para Deus para fazer rei e sacerdote, porque o sacerdote levítico faliu, né, com Caifás. Dali para diante surgiu o novo sacerdócio, que o sumo sacerdote agora não é mais da tribo de Levi, ele é da tribo de Judá, e ele próprio se fez sacrifício por nós. Ele diz então: olha, meu povo, né, espera no seu dono, no seu Senhor, no seu Adonai. Por quê? Nós somos de Deus por duas razões. Primeiro, porque ele nos fez, somos descendência de Adão. Segundo, porque ele nos comprou com o sangue de Cristo, com o preço da vida dele, né, oferecida como sacrifício na cruz do Calvário. Espera naquele que é fonte de tudo que é bom, porque no Senhor há misericórdia e nele há abundância de perdão, de redenção, de restauração, de salvação. Se eu cair, se eu pecar todos os dias, se eu me arrepender, a graça dele é infinita, né? A sua misericórdia, ela não começou, né, no dia que eu aceitei Jesus e terminou no dia que eu fui batizado com o Espírito Santo. A graça de Jesus na minha vida, ela é eterna enquanto, né, eu for uma pessoa humilde que estiver disposto a me arrepender de todos os meus pecados. Versículo 8 para terminar: ele remirá a Israel, o seu povo, tanto igreja quanto Israel, né, no momento certo, de todos os seus pecados, de todas as suas iniquidades. Irmãos, prestem muito bem atenção. Os rabinos, tanto messiânicos como aqueles que seguem só a religião judaica, que não crê no Novo Testamento, eles têm um consenso entre eles, e é um consenso que a gente tem que pensar. Quando Adão estava vivo, ele tinha os 5 livros pentatêuticos dentro dele, por isso, né? Por isso que eles tinham uma vida mais próxima de Deus, né? Por exemplo, não tinha uma Bíblia ensinando Abel a fazer sacrifício. Não tinha uma Bíblia para ensinar Abraão a dizimar ao Senhor, né? Alguma coisa estava dentro dele, falava com ele. E os rabinos creem piamente que são os primeiros 5 livros da Bíblia, que são Gênesis, o Êxodo, Levítico, né, Deuteronômio e Números, né? E à medida que o povo foi se afastando de Deus, a terra foi multiplicando seus moradores, né? Isso foi saindo de dentro deles. E Moisés, então, usado por Deus, né, conversando muito com o seu sogro e também com os anciãos hebreus, né, que saíram do Egito e foram para a terra prometida. Isso demorou 40 anos, e ele começou então a escrever aquilo que Deus tinha colocado dentro do homem, né? O primeiro livro que foi escrito na Bíblia foi o livro de Jó, escrito por Moisés. Quem contou possivelmente sobre Jó e sobre Abraão, como é que eram as coisas naquela época ali, principalmente para ele escrever o livro de Jó, eu creio que foi o próprio Jetro, né, que era sacerdote Midian, descendente de Ismael. E como acredita-se que Jó era contemporâneo de Abraão, então foi dali que ele aprendeu essa história e acabou escrevendo o livro de Jó. E ele começou a escrever o livro de Jó, depois escreveu os 5 pentatêuticos, né? Começou lá, nós conhecemos como primeiro livro o Gênesis, depois o Êxodo, né? E veja bem, servir a Deus do jeito que Deus quer, se a gente for tentar obedecer esses 5 livros pentatêuticos, os levíticos, e fazer tudo que o judaísmo prega, nós nunca vamos conseguir fazer. Não vamos, não tem como. A única pessoa que nasceu nessa terra e cumpriu tudo chama-se Jesus, né?
Por isso que existe uma lei dentro da arca que conservada até hoje. A primeira que Moisés trouxe em cima do monte, ele jogou e quebrou. Significa a lei que nós quebramos. Aquela que está dentro da arca, conservada, é aquela que Jesus cumpriu para nós em nosso lugar. Então, como é que nós vamos manter essa comunhão com Deus e sarar, muitas vezes, dessa depressão que o pecado nos jogou lá dentro dela? É ter uma vida de arrependimento, uma vida de confissão, uma vida de fidelidade e uma vida de adoração, né? E passar a dar valores a certos momentos da vida que a gente não dava pelo corre-corre. Aproveitando esse momento de quarentena, né, você está passando mais tempo com as pessoas da tua casa, poder olhar no olho de cada um, né, e dizer que você ama, que abraçar, né? Se está dentro da tua casa, não tem perigo, você pode abraçar, você pode beijar, né? Comer junto, né? Quando você está comendo em 3, em 4 e 5, peça sempre para uma pessoa diferente, fazer uma oração de agradecimento. E essas pequenas coisas da vida que vai fugindo com a correria do dia a dia, né? É hora da gente valorizar e saber, né, que o arrependimento, confissão de pecado, pedido de perdão e esperar no Senhor, né, é aquela luz que a gente enxerga quando está no fundo do poço e sabe que a única saída é para cima, né? Eu digo para você, Deus é socorro, bem presente, na hora da tribulação e vem do alto. Tenha um bom dia, tenha um bom sábado. Se você não está indo na igreja, procura uma igreja. Se você tinha um pastor, procure se acertar com esse pastor, né? Se não dá, você mudou de cidade, não tem mais jeito, procura uma igreja, né? Não quero arrastar você para a minha igreja, mas se você estiver precisando de igreja, quiser visitar a nossa igreja, nós temos hoje às 7h30 da noite uma live de jovens e adolescentes. Vale a pena você assistir, né? Nesse mesmo Facebook. E também amanhã às 9h nós temos culto, com louvor, com adoração, e à noite também nós temos culto, nós temos louvor, nós temos adoração, e eu espero contar com você, que você possa estar lá conosco, né, para adorar a Deus. 9h da manhã, 7h da noite, adorando a Deus. Nossa igreja fica na rua Aristides de Santos, número 110, bairro do Azulville, cidade de São Carlos. Tenha um bom dia, um bom final de semana, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.